Então agora vamos conhecer outra estrutura de controle, o for, ou seja, o para, né? Para quem já trabalhou aí com pseudocódigo, o para. Então eu vou fazer alguma coisa até um determinado momento. Então o for, eu vou de um determinado ponto, uma inicialização, tá? Então essa variável ela vai até um determinado ponto e eu tenho também como dizer para esse for, para essa estrutura de controle, de como que eu vou, em quantos passos que eu vou andar para que esse for ele vai ser executado, tá? Essa minha variável de controle, ela vai ser executada, tá? Então basicamente um for é isso. Então o for é uma estrutura de controle de repetição, que permite que você possa escrever loops, tá? Então, no caso aí, laços. Então, se eu falar loops ou laços, é a mesma coisa, que precisam ser executados várias vezes de forma eficiente. Então, a sintaxe para o meu for é, eu tenho uma inicialização, que é uma variável de laço, tá? Então, essa variável aqui, ela é uma variável para laço, e é bom não misturar essa variável de laço, é o nome dela com o nome de outras variáveis, para que não haja confusão, tá? É uma boa prática. Eu tenho uma condição para o meu laço, que ou seja, até onde eu vou executar esse laço, e tem um incremento, ou seja, de quanto em quanto que essa minha variável de laço ela vai ser incrementada, né? Ou seja, que vai determinar a velocidade de execução desse laço. E aqui dentro eu abro chave e fecho chaves, e aqui dentro eu tenho as sentenças. Então, é isso. Isso é a minha sintaxe do meu for, na linguagem C. E aí eu tenho um exemplo simples aqui, utilizando o for, tá? Exemplozinho simples de um programinha antigo que é de imprimir Fizzbuzz. A gente chama esse programinha de Fizzbuzz. Então eu tenho aqui o seguinte: eu tenho meu método main de entrada no programa, né? Eu tenho aqui uma variável i igual a zero que eu inicializei. Essa minha variável i, ela foi inicializada aqui, né? Tá vendo que tá int i aqui igual a zero. Mas aí é o seguinte, eu não falei isso aqui na sintaxe, mas eu posso inicializar essa variável dentro do for, tá? Então eu posso fazer aqui for, e tá vendo esse i igual a zero aqui? Eu poderia declarar ele aqui, int i igual a zero, não tem problema nenhum, tá? Não tem problema nenhum. Então aqui no caso, eu começo de zero e vou com i menor até 100. E vou incrementando o i de 1 em 1, ou seja, 0, 1, 2, 3 até 100. Tá? Até 99, né? Porque aqui não é só menor do que 100. Ou seja, para ir até 100 eu teria que ser menor ou igual a 100. Tá? Então aqui o que está fazendo? Ó, se i mod 3, o que esse programa aqui ele vai imprimir? Tá? Depois a gente fala no final o que ele está imprimindo. No total, né? A forma certa da definição dele. Mas o que ele está imprimindo? Se i mod 3 igual a zero, ou seja, se o número i for um número divisível por 3, ou seja, o resto da divisão desse número por 3, ou seja, que no caso foi igual a zero, eu vou imprimir fis. Se esse número for divisível por 5, eu vou imprimir bus. Se o número não for, tá aqui ó, i mod 3 for diferente de zero e, aqui no caso, dois e's comerciais é o AND, tá? O e lógico, lá da tabela verdade, né? Aí bom a gente lembrar lá da tabela verdade de matemática discreta, né? O que é um AND, o que é um OR, o que é um XOR e por aí vai, tá? Então, se o mod 3, se o número não for, né, i mod 3 diferente de zero, ou seja, se não for divisível por 3 e não for divisível por 5, eu vou simplesmente imprimir o número que eu tiver no laço aqui, o número i do laço que eu tiver. Então, se o número for divisível por 3 e divisível por 5, eu printo o Fizzbuzz. Então, o que esse programa ele vai printar para mim? Se eu vou imprimir os números de 0 até 99, esse programa vai imprimir os números de 0 até 99. Se o número for divisível por 3, toda vez que eu chegar num número que for divisível por 3, eu imprimo Fizz. Se eu chegar num número que é divisível por 5, eu imprimo Buzz. Se eu chegar num número que não é nem divisível por 5 e por 3, eu imprimo simplesmente o número. E se eu achar um número que é divisível pelos dois, eu imprimo Fizzbuzz. É isso que esse programinha em C está fazendo, tá? É um clássico, é um programinha clássico, antigo. E aí eu tenho um for, tá? E aí, seja o seguinte loop for, tá? For, eu tenho aqui, ó, nenhuma inicialização, nenhum incremento e não tenho nenhuma condição. Esse for ele é sintaticamente correto, mas não é adequado fazê-lo, tá? Então, né, por quê? Porque olha só, se eu não tenho um for que não tem inicialização, que não tem condição de parada e que não tem incremento, você não sabe qual que vai ser o comportamento dele.
Tá? Então eu preciso de ter... você não tem lógica para usar aqui. Você tem que ter uma lógica para usar, senão não faz sentido você usá-lo. Então eu preciso ter condição de inicialização, expressão e parada no meu loop. Eu preciso ter uma variável de loop, que é o que a gente falou, que no caso daquele exemplo anterior é o i. Então geralmente as expressões do loop são avaliadas com operadores condicionais. Então a gente falou, da mesma forma lá no if. Então eu uso maior ou menor, igual, tá? Diferente. Então geralmente eu utilizo esses operadores condicionais. Então aqui eu tenho como que é o fluxograma de funcionamento de um for. Tá? Então eu tenho a minha inicialização do for, tá? E aí eu venho para a minha condição, tá? A minha condição do meu for. Se a minha condição for verdadeira, eu vou para o corpo do meu laço, né? Que a gente viu lá, eu fico iterando no corpo do laço. E aí eu vou incrementar ou decrementar a minha variável de inicialização de acordo com a minha necessidade. Eu posso diminuí-la ou posso aumentá-la. E aí, beleza. E aí eu continuo de novo avaliando minha condição. Se a minha condição for falsa, o que eu faço? Vou para a próxima sentença, saio do meu laço e vou para fora. Tá? Então é isso que está acontecendo aqui. Tá? Esse que é o funcionamento do fluxo do meu for. Então, só voltar aqui. Então aqui eu tenho o meu for. Ó. Então o que vai acontecer no i igual a zero aqui? Tá? O que ele vai fazer? 0 divisível por 3, né? 0 é divisível por 5. 0 é divisível, não é divisível por 3 nem por 5. Então ele vai imprimir o quê? Ele vai imprimir 0. Tá? E aí, no caso, depois ele vai para 1. Tá? Depois ele vai para 2, vai para 3. Lá no caso do 3, ele vai imprimir o quê? Fis. No caso do 5, ele vai imprimir o quê? Bus. Então ele vai rodando isso aqui. Tá? Então aqui eu tenho o exemplo do for que eu acabei de fazer lá no começo. E então a gente consegue entender, né, como que funciona esse laço. Então ele fica iterando aqui, repetindo para cada número no caso aqui do i, que é a minha variável de loop, que eu estou passando aqui, ó, dentro do meu loop, ela vai ser iterada até 99 vezes, né? O i vai ser iterado aqui de 0 até 99, e aí de acordo com os ifs que ele passar aqui, né, pelos controles, pelas decisões que ele passar aqui, vai ser impresso alguma coisa na tela, tá? Então até o próximo vídeo.